resolvi passar alguma coisa dessa vez, mas vai ser bem tranquilo. Então, vamos lá iniciar. Bom, então, como eu falei, a gente vai falar sobre os ciclos biogeoquímicos, né? O que são esses ciclos, certo? Eles são fenômenos que acontecem na natureza, né? E muitos desses fenômenos a gente convive com eles, a gente vê eles acontecendo, tá? Que eles vão garantir a ciclagem de elementos químicos no ambiente, tá? Então, a gente tem diversos elementos que são importantes para a manutenção da vida no nosso planeta, e esse ciclo vai garantir que esses elementos possam ser retirados da natureza, que eles possam ser utilizados pelos seres vivos, e fechando o ciclo, eles vão permitir que esses elementos sejam devolvidos para que eles possam ficar disponíveis novamente, né? Para reiniciar esse ciclo. Tá? Então, por que é biogeoquímico? Porque é um ciclo em que a gente vai ter a participação desses elementos químicos passando, né, pelos seres vivos, passando pelo próprio ambiente, né? Então, a gente vai ter rochas envolvidas, a gente vai ter água envolvida, a gente vai ter formação de nuvens e tudo. Então, são ciclos bem complexos, né? E garantem essa reutilização constante desses elementos químicos, certo? Tá travando aí para mais alguém? Porque para a gente se ver aqui se é a minha internet ou se é a Débora. Então, vou tentar falar aqui mais devagar, tá? Se travar muito, vocês me avisem novamente. Pronto, pois deixa eu tentar aqui entrar pelo celular. Só um minutinho, tá, gente? Eu só acho que vocês estão me ouvindo melhor? Você tem que desativar. Estão me ouvindo melhor? Ok. Então, pronto. Então, só repetindo, né, caso vocês não tenham entendido, mas esses ciclos biogeoquímicos, então, eles vão garantir que os elementos químicos que são importantes, né, eles possam estar disponíveis para serem utilizados pelos seres vivos, tá? Então, sempre vai ter essas etapas aqui de retirada, utilização e devolução desses elementos para que eles fiquem disponíveis novamente, tá bom? E aí, nós, no material, vimos que temos 4 principais, né? Existem vários outros ciclos, mas existem 4 ciclos principais, que são os mais abordados, certo? E aí eu selecionei esses, e aqui na aula a gente vai dar mais atenção até a alguns deles do que outros, certo? Então, o ciclo da água, eu acredito que ele seja o mais simples para a gente, né? O que a gente vê mais acontecendo, certo? Pelo menos parte dele, tá? E ele é mais fácil de ser identificado, certo? Então, são processos que a gente já está acostumado. Ok? Então, no ciclo da água, eu tenho aqui os corpos d'água, né? Podem estar em lençóis freáticos, né? No subsolo, eu posso ter rios, mares, oceanos, certo? E essa água, ela passa por um processo de evaporação, né? Ou seja, ela passa do estado líquido para o gasoso aqui,
E aí, após esse processo, eu tenho a formação das nuvens, que é a nossa condensação, tá? Após essa condensação, essa água, então, pode precipitar, né, que são as chuvas, ok? E aí, essa água precipitada, ela pode se acumular aqui em alguns locais, dependendo da altitude, da temperatura, pode se solidificar, ou ela pode infiltrar novamente no solo para dar forma a esses lençóis freáticos, certo? E aí o ciclo, ele fica sempre, né, nesse sentido, tá? Lembrando que nesse meio tempo aqui, essa água fica disponível para os seres vivos utilizarem, certo? Então, essa água ela também pode evaporar a partir dos seres vivos, tá bom? Então, é um ciclo aqui bem mais simples, né? Bem mais tranquilo de se compreender. Então, sempre tem esse processo de evaporação, condensação, precipitação, né, que é as chuvas, e aí essa água que precipita, ela pode ficar solidificada ou ela pode infiltrar aqui também nos corpos d'água, certo? Alguma dúvida, gente, até aqui? Não, tia. Ok. Qualquer dúvida, vocês vão falando aí no microfone ou no chat, tá? Bom, então, próximo ciclo, na verdade, os próximos ciclos, né? Como são ciclos complementares, eu coloquei aqui eles juntos, do carbono e do oxigênio, tá? Desse lado aqui esquerdo, a gente tem o ciclo do carbono e do lado direito do oxigênio, né? Que basicamente é o mesmo ciclo, vai depender só da perspectiva que a gente vai olhar, tá? No caso do carbono, nós temos diversas fontes de carbono na natureza, certo? As fontes naturais, né? Elas vão ser a partir do gás carbônico que a gente tem disponível na atmosfera, e a gente tem emissão também de carbono, né? A partir de organismos mortos, né? Que passam pelo processo de liberação do carbono. A gente tem retirada de carbono também de solo, de rochas, certo? Então, é só mesmo a perspectiva. Enquanto no ciclo do carbono a gente olha para o caminho que o carbono percorre, no ciclo do oxigênio a gente olha para o oxigênio, mas é basicamente o mesmo ciclo, certo? E aí, quem já deu uma olhadinha no material, né, já deve ter percebido que nós temos dois processos que são comuns ao ciclo do carbono e ao ciclo do oxigênio. Que processos são esses que vão ser encontrados nesses dois ciclos? Que fenômenos são esses que acontecem, que desde o primeiro ano que vocês ouvem essas palavras? Hein, gente? O que é que tem em comum entre o ciclo do carbono e o do oxigênio? A respiração ou a fotossíntese, né, não, tia? Exatamente, nós temos esses dois processos, a fotossíntese e a respiração. Pois é, né, Marcinha? Tá aí na imagem, tá? Então, são dois processos que são comuns, certo? E eles são tanto complementares, como eles também são contrários, certo? Então, enquanto a fotossíntese gera alguns produtos que são utilizados na respiração, a respiração também gera alguns produtos que são utilizados na fotossíntese, certo? A diferença aqui no carbono é que a gente tem um processo adicional. Aqui eu tenho, por exemplo, um organismo morto sendo representado. O que vai acontecer com esse organismo que vai emitir carbono também? Que processo que vai acontecer aqui? Um organismo morre e aí ele vai entrar em quê? Muito bem, André, em decomposição, certo? Então, aqui no ciclo do carbono, a gente tem, além da respiração como uma emissão de carbono, a gente também tem os processos de decomposição,
tá? E aí, como uma emissão que não é natural, né? Uma emissão que já é que entra como uma ação humana sobre o ambiente, seriam as emissões de carbono a partir de indústrias, de automóveis, certo? Mas dá para entender também, Cauã, é como se fosse apodrecimento mesmo, certo? Decomposição, tá? Então, no carbono a gente vai ter essas emissões principais naturais, a decomposição e a respiração, certo? Aqui eu tenho esse ciclo acontecendo, tá? A representação desse ciclo. O que a fotossíntese faz? Ela vai basicamente transformar carbono inorgânico, que é o que a gente chama de gás carbônico, em carbono orgânico, que é a glicose, certo? Então, a fotossíntese vai usar esse gás carbônico junto com alguns outros compostos para formar a glicose. O que faz parte mais aqui da fotossíntese? Para a fotossíntese acontecer, eu preciso do gás carbônico e mais o quê? Do oxigênio, tia? Preciso ter oxigênio para a fotossíntese acontecer? Não. Sol? Hã? O André disse sol. Preciso de sol Hum, e que mais? Quem é não que faz sei. fotossíntese? As plantas? As plantas. Eu preciso do sol, do gás carbônico e o que mais de planta precisa para sobreviver? De água? Exatamente. Certo? Muito bem. Então, os reagentes aqui, né, que a fotossíntese vai utilizar é o gás carbônico, a água, e eu vou precisar também da luz do sol para que esse processo aconteça, certo? E a partir daí, então, a fotossíntese vai acontecer formando glicose e o que mais que vocês falaram no início? O que é produzido na fotossíntese, além da glicose? Hein, gente? Oxigênio. Muito bem. Então, olha só, a fotossíntese ela precisa de gás carbônico, água e luz para produzir glicose e oxigênio. A glicose e o oxigênio são utilizados na respiração, certo? E a respiração, então, vai produzir o gás carbônico novamente. E o que mais? Esse processo de respiração aqui que a gente viu acontecendo lá nas mitocôndrias, eles são responsáveis por produzir o quê? Uma siglazinha, lembram? CO2? Tu falou, Cauã? Eu não ouvi. Não, eu falei CO2, mas Não, o CO2 já está aqui, não ó, já é o gás carbônico. é o gás carbônico. Ó, a Thaís está dando uma dica aí para vocês. O que a respiração produz? Qual é a função da mitocôndria, gente? Lembra lá do primeiro ano? Produção Chama... de quê? Puxa na memória, meu povo. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. É Ninguém aquele lembra? ATP, né, não, tia? Como é, Cauã? Qual o nome, mano? Me esqueci, mano. É ATP, não. É É, ATP, é é sim. ATP, né? É. Ó, a Débora complementou aqui, é justamente ATP, que é a nossa molécula de energia. Muito bem. Demora um pouquinho, mas sai, né? Espremendo, mas sai. Então, a respiração é o nosso processo, então, responsável pela produção de energia em forma de ATP, né? Gás carbônico e também vai ser liberado vapor de água, certo? Então, esses produtos aqui da respiração, eles vão virar reagentes da fotossíntese,
certo? Então, aqui eu fecho o ciclo, tá? Um produz o que um outro precisa. Aqui eu tenho essas equações de forma mais simplificada. Então, esse C6H12O6 aqui é a glicose, né? Então, a glicose mais o oxigênio é utilizado na respiração para produzir o gás carbônico e a água. E esse gás carbônico e água, ele é utilizado na fotossíntese para produzir glicose e oxigênio. Então, reparem aqui que é um contrário do outro, certo? Então, são dois processos complementares. Um não acontece se o outro também não acontecer, tá bom? E aí, por isso que a gente tem essa união do ciclo do carbono com o ciclo do oxigênio, né? Eles são complementares. Tá bom, gente? Alguma dúvida? É bom que lembrou agora, André. Vocês não podem esquecer, não, gente, pelo amor de Deus. Fotossíntese e respiração é um negócio que é para guardar lá no coração, tá? Não pode esquecer. Então, vamos lá, o nosso ciclo do nitrogênio, que é nosso último ciclo, certo? Esse é um dos que vem sendo mais abordados no Enem, principalmente, tá? Da água, do carbono, do oxigênio, eles caem geralmente relacionados a problemas ambientais, então por isso que no material lá de vocês tem uns quadrinhos verdes, né, falando um pouco justamente sobre essa questão dos problemas ambientais, a interferência humana sobre esses ciclos, certo? E aí, o que vem sendo mais abordado também é o do nitrogênio, tá? Então, a gente precisa conhecer as fases desse ciclo. O ciclo do nitrogênio é um ciclo que está relacionado à saúde do solo, tá? Então, o gás nitrogênio, ele está aqui, tá? Ele é o gás mais abundante do ar, por mais que a gente ache que é o oxigênio, mas não é. A maior parte do ar que está na atmosfera é composta de nitrogênio, certo? E aí, o problema é que o gás nitrogênio, ele não é assimilado pelos seres vivos. Apesar de ter bastante gás nitrogênio no ar, né, na atmosfera, a gente não consegue absorver esse elemento nessa forma. Então, a gente só consegue absorver o nitrogênio se ele entrar nesse ciclo, tá? E aí, qual é a primeira parte do ciclo? É uma fase chamada de fixação ou amonificação. Vocês vão ver que todo esse ciclo ele é mediado por bactérias, né? Que são bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, quando esse nitrogênio entra no ciclo aqui, é através dessas bactérias que incorporam esse gás e fazem a primeira transformação dele, que é em amônia. Então, o gás nitrogênio vira amônia, certo? Pequena diferenciação aqui. Alguns locais vocês vão ver diferenciando fixação de amonificação no seguinte: se essas bactérias absorverem esse gás nitrogênio, né, a partir da atmosfera, fixação. Se esse nitrogênio for absorvido a partir do processo de decomposição, a gente chama de amonificação. Estão entendendo aí? Então, existem duas formas desse nitrogênio entrar no ciclo. Ou a partir da fixação, que é quando o gás nitrogênio que está na atmosfera é absorvido pelas bactérias, ou a partir da amonificação, que é quando esse nitrogênio ele é absorvido a partir de outros materiais. Por exemplo, aqui eu tenho aqui as fezes da vaquinha, né? Então, essas fezes, elas são ricas em nitrogênio. Então, se esse nitrogênio ele for obtido a partir desse processo de decomposição, eu chamo, então, de amonificação. Eu chamo essa fase de amonificação. Deu para entender? Ou compliquei muito? Você é louco, tia, claro como o dia. Claro, como dia, ótimo. Então, pronto. Já começa aí, tá? Eu tenho duas formas do nitrogênio entrar no ciclo, ok? Em forma de gás, na fixação, ou através da decomposição,
na amonificação. Nos dois processos, eu vou ter a formação de amônia, que é esse NH3 aqui, certo? A amônia já está pronta aqui para os seres vivos absorverem? Não, porque a amônia é um composto tóxico. Então, precisa entrar em ação aí novas bactériazinhas para transformar essa amônia em algum composto que os seres vivos consigam absorver novamente. E aí eu vou ter duas fases, uma em seguida da outra. A fase de nitrificação e a fase de nitratação. Reparem que os nomes, eles fazem a gente lembrar dos compostos, tá? Então, na nitrificação é formado o nitrito, que é esse NO2, e na nitratação é formado o nitrato, que é esse NO3, tá? Tanto o nitrito quanto o nitrato são compostos assimiláveis, ou seja, já são compostos que os organismos podem absorver. Eles não são mais tóxicos, eles já são nutritivos, né? Vamos dizer assim, tá bom? Então, esse processo aqui já entra a assimilação do nitrogênio, tá? Como é que a gente consegue assimilar nitrogênio? Comendo salada, certo? Então, a gente precisa comer vegetais, né? Alimentos de origem vegetal para conseguir o nitrogênio, tá bom? É a nossa fonte de nitrogênio aí da natureza, ok? Depois desse processo de assimilação, então, lembra que esse elemento tem que voltar para a natureza, ele tem que ser devolvido. Então, ocorre o processo de desnitrificação. É quando esses processos, esses elementos, aliás, esses compostos, eles retornam para a natureza para virar N2 novamente, certo? E aí retorna de novo. Pode ser através da fixação ou da amonificação, certo? Ah, e por que eu preciso de nitrogênio? Eu não gosto de salada, detesto. Por que eu preciso de nitrogênio? Nitrogênio ele está presente, como eu falei no início, né? Ele é importante para a nutrição dos solos, né? Então, agricultores e toda a produção de alimento mundial está diretamente relacionado com a quantidade de nitrogênio no solo, mas ele também está presente, ó, nas nossas proteínas e ácidos nucleicos. Lembra quem são os ácidos nucleicos? Eles são um pouco importantes para nós. Lembram quem são? Ácidos nucleicos, meu povo. Duas siglazinhas também. Você não pode esquecer disso, não, pelo amor de Deus. Ninguém lembra? Para salvar um aí. Os ácidos nucleicos são os nossos DNA e o nosso RNA, certo? Então, pelo menos da importância deles, eu acho que vocês lembram um pouquinho, né? Então, o nitrogênio ele está na composição, tanto do DNA quanto do RNA, certo? E aí, consequentemente, também está na composição das proteínas, tá bom? Então, é um elemento bastante importante para a nossa sobrevivência, né? Tanto no sentido químico mesmo, porque ele compõe essas nossas moléculas aqui, como ele também é importante para a nutrição do nosso do solo, né? Que é a partir dele que a gente obtém nossa alimentação, tá bom? Então, guardem bastante esse ciclo aqui, revejam ele bastante vezes, certo? Que é para ele ficar bem incorporado em vocês, ok? Alguma dúvida, gente, em alguma etapa aqui que não deu para compreender? Meu povo, cadê vocês?
Gate, então aqui. Não deu pra Assim, entender. eu tô me sentindo Pra mim sozinha aqui, abandonada. pra mim deu pra entender direitinho. Deu? Então, gente, qualquer dúvida, perguntem novamente, tá? Então, com relação aos ciclos, né, são esses que eu coloquei no material para vocês. Tem uma observaçãozinha lá no final dizendo que tem outros, ok? Vale a pena vocês darem uma olhada no ciclo do fósforo, do enxofre, certo? Que são ciclos relacionados a sedimento, né? São elementos encontrados em rochas, certo? Eles são menos abordados, mas vale a pena dar uma olhada, já aproveitando que o Fernando colocou a isenção lá da UES, né? A UES gosta de abordar esses ciclos assim menos conhecidos, tá bom? E aí eu vou explicar para vocês como é que vocês vão fazer o trabalhinho lá que tem no material, que é o nosso terrário, certo? Então, são materiais simples que vocês conseguem aí em qualquer lugar, se já não tiver em casa, né? E aí, vocês vão precisar de uma garrafa. Hoje, eu acho que a Thaís me perguntou, posso fazer num pote de vidro? Pode. Você tem aqueles potão de vidro lá. É sim, viu, Antônio Carlos? É a atividade de vocês. Então, além de valer aí um pontinho extra, certo? Então, vocês vão precisar aqui de um recipiente transparente, certo? Pode ser de plástico, pode ser de vidro. Pedrinhas, carvão, areia, que é opcional, a terra, né, para plantar, uma plantinha, um pedaço de plástico, uma fita adesiva ou um elástico, certo? Vanderly é mais interessante que seja já uma plantinha, porque a semente ela vai demorar ainda para germinar, certo? E aí, para que o processo seja um pouquinho mais rápido e vocês possam ver as coisas acontecendo logo, é mais interessante que seja uma mudinha de uma planta, tá? Então, a semente tem umas que crescem rápido, mas tem outras que levam mais tempo para germinar. Então, o terrário de vocês vai ficar mais ou menos assim, tá bom? No caso aqui do carvão, gente, se vocês não tiverem em casa, vocês podem tentar conseguir aí com o tio do churrasquinho da esquina aí, pede só um pouquinho, certo? Não precisa de muito, tá? Mas ele é muito importante. Pode ficar sem carvão? Pode ficar sem carvão, mas o seu terrário corre um risco muito grande de depois ficar fedendo, tá? Porque o carvão ele vai funcionar como um filtro. Então, Carlos, compra um churrasquinho dele, aí tu pede assim umas 3 pedrinhas de carvão que ele dá. Não precisa de muito, certo? Eu vou com vocês aqui agora, vou parar aqui antes de eu mostrar para vocês. Como é que vocês vão entregar isso, tá? Eu vou querer uma fotinha do terrário de vocês, claro. E aí vocês vão preencher essa tabelinha aqui para mim, tá? Coloquei aqui 5 dias de observação, ok? Você vai colocar a data que você fez a observação, o horário, tá? É importante o horário para a gente aliar, porque durante o dia você pode ver que acontecem determinados tipos de coisas, durante a noite pode acontecer outras, certo? E aí você vai descrever com suas palavras, você não precisa descrever de forma científica o que está acontecendo, não, tá? O que é que você está vendo ali no seu terrário? Aí você vai colocar aqui nessa coluna em cada dia. E na última coluna, você vai tentar relacionar o que você está observando com esses ciclos que a gente viu na aula, certo? Ah, tá chovendo no meu terrário, então tá tendo aí um processo de evaporação, de precipitação. Então, tenta encaixar aqui nessa última coluna essas fases, né, dos ciclos que a gente viu, certo? Então, nessa coluna aqui do meio, você descreve com suas palavras mesmo o que está acontecendo, e aqui você tenta relacionar com os ciclos que a gente viu na aula. Tá bom? Alguma dúvida aqui no preenchimento da tabela? Não, Não, né? Pronto. Qualquer coisa depois é só perguntar.
Agora, eu vou montar um terrário com vocês. Vou ligar aqui a câmera. Antônio, Carlos, eu vou te mostrar aqui agora o que é que vai precisar, certo? Vou ligar aqui. Dá para virar a câmera? Não sei. Ó, você vai precisar. Esse daqui é a minha avó. Você vai precisar de... Aqui eu trouxe só para exemplificar que vocês podem utilizar, certo? Então, estou dizendo aqui, benção, avó. Então, ó, aqui vocês podem utilizar esse potinho de vidro, tá? Quem tem aqueles potes de biscoito grande, assim, também pode usar. E eu vou montar nessa garrafa aqui, né? Isso aqui é aqueles potes de produto de limpeza, ó, de 5 litros, mas pode ser uma garrafa PET de 2 litros também, normal, certo? E se vocês forem perguntar alguma coisa, vocês ligam o microfone, que eu não estou vendo direito a mensagem. Então, quais são os materiais? Vocês vão precisar de pedrinha, pode ser, que no caso é brita mesmo, pode ser aqueles pedriscos mesmo de pissarra, né? Na pissarra não tem aquelas pedrinhas menores. Então, vocês podem utilizar ela. Vocês podem usar o carvão, né? Também podem, não, é aconselhado usar o carvão. Eu saí aqui humilhada, pegando carvão da churrasqueira, do resto que tinha. E aí, tem aqui a areia, a plantinha e a terra, certo? A terra, de preferência, uma terra que já tenha alguma planta, tá? Que aí ela já tá boa para utilizar, tá bom? Então, como é que vocês vão juntar? A primeira camada do terrário de vocês é de pedra. Então, eu vou colocar as pedrinhas aqui no fundo, certo? Para quê? Qual é o papel da pedra nesse processo? Ele vai servir como um dreno, tá? Porque se eu colocar só terra, só areia no terrário, a água vai ficar se acumulando. Como o terrário de vocês é fechado, ela vai ficar acumulando e pode ser que a planta de vocês apodreça, certo? Então, eu vou fazer uma camadinha aqui de pedra. Tá dando para ver legal aí? Tá dando, tio. Pronto. Então, eu vou fazer uma camadinha aqui legal de pedra, certo? Pronto. Vocês podem colocar areia aqui por cima da pedra, tá? Cadê aquela casinha, né? Essa vida de blogueira não é fácil, não, viu? Ficar segurando o celular com a mão e fazendo as coisas com a outra. Então, eu vou colocar aqui a areia. Pronto. Quem vai fazer em recipiente que tem a boca mais fechada, cuidado para não sujar as laterais, certo? Porque vocês vão precisar ver o que está acontecendo dentro do terrário. Aí eu vou colocar o carvão, mais ou menos quebrado aqui, tá? O carvão, ele vai servir tanto como uma fonte de carbono para a planta, como ele também vai servir como um filtro, certo? Para impedir também que o terrário de vocês fique com mau cheiro. Então, vou colocar aqui. Lógico, né? Mãozinha aqui maravilhosa. Aqui, ó. De presente aí o novo jardineiro. Pronto. Então, aqui são as camadas de drenagem que o nosso terrário vai ter, certo?
Essas 3 camadas, elas vão servir para a gente, quando colocar água, que ela não fique acumulando na raiz da planta, certo? Então, vocês vão perceber que essa água vai vir aqui para o final e depois ela vai começar a subir. Aí, agora, a gente coloca a terra, onde vocês vão colocar a plantinha. Agora, atenção que vocês não podem encher o terrário de terra, não, tá? Vocês têm que deixar espaço, porque a planta, dependendo da planta que vocês escolham, ela pode crescer muito, certo? E vocês têm que ter um espaço para ela crescer, tá? Então, aqui a terra. E aí, no caso, eu vou usar essa daqui, essa plantinha aqui, tá? Eu falei para vocês... Espera, alguém tá falando alguma coisa. Deixa eu ver aqui. E aí, tia Marjorie, pode usar a brita, pode? Sim, inclusive é a brita que eu tô usando, ó. Ah, Só que, tipo, aqui, essa brita aqui, ela é menorzinha, né? Mas você pode daqui usar de casa aquela são maiorzinha grandes. também, não tem problema não. Pronto, Viu? só isso mesmo. Pronto. Obrigado. Não. Tia, indica alguma planta, porque aqui em casa não tem nenhuma. Mulher pode arrancar do mato aí. Ó, vou te mostrar umas que tem aqui em casa. É que o meu irmão tá pendurando as plantas ali. Mas tem essa daqui, qualquer tipo de samambaia, vocês podem usar, porque como o terrário de vocês vai ficar fechado, vai ficar um ambiente úmido, tá? Então, a samambaia, como é uma planta que precisa de muita água, ela vai ficar perfeita no terrário, certo? Qualquer tipo de samambaia. Deixa eu mostrar aqui para vocês algumas. Só que tem a planta. Aqui tem as outras, peraí. Ó, pode ser participação especial de toda a minha família. Mas tem aqui, ó, tem essa, né? Mas essa aqui é uma folha grande, então dependendo do recipiente que vocês usarem, né? Tem que ser um maiorzinho, certo? Essa daqui é outra, ó, que tem a folhinha menor. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Tem essas menorzinhas, ó. Que tem a folhinha menorzinha. Minha cachorra aqui me seguindo. Então, essas plantinhas aqui que precisam de bastante... Planta de interior de casa, né? Que precisa de bastante água, ela... Né, Rica? Não, gente. É porque minha tia tá se mudando, aí ela mandou as plantas dela tudo pra cá. Aqui em casa já tem um pouquinho, aí ela mandou mais. Ó, essas aqui ficam caidinhas, né? Essa daqui que é bem fácil de achar. Então, qualquer tipo de samambaia, tá? Só não coloquem cacto, porque o cacto corre o risco de apodrecer. Nem planta suculenta, que tem aquelas folhinhas gorduchinhas, tá? Estão vendo minha casa todinha, né, galera? Pronto. Então, aqui, ó, eu vou pegar um galinho dessa planta, certo? E colocar aqui. Aqui tá grande ainda, tem que diminuir, certo? Mas eu preciso enterrar ela. Você pode encher, pode deixar seu terrário bem cheinho de planta, certo? E aí, como é que vocês vão fechar esse terrário? Pois é, Vanderlei, bota moral nesse povo aí. Como é que vocês vão fechar esse terrário? Deixa eu encostar aqui agora. Propaganda do negócio. Eu peguei essa sacolinha aqui, que é aquela sacolinha de pão mesmo, certo? Então, você vai tirar um pedaço. Cortar aqui.
Por que que eu quero que vocês coloquem um plástico? Porque o plástico, ele vai acompanhar os movimentos aqui do terrário, certo? A nossa plantinha, ela vai respirar, tá? E aí, nesse processo de respiração, ela vai liberar gás carbônico, certo? E o gás carbônico, ele é um gás que se expande. Então, vocês, com o saquinho, vocês vão conseguir ver esse processo de expansão. Então, a gente vai fechar aqui. Você pode cortar mais para o seu terrário ficar mais visível, certo? Mas só para mostrar para vocês. Pode, eu estou usando a sacola. É aquele saquinho branco mesmo de pão, certo? Então, vocês vão usar a minhocuca. A minhocuca é grandona. Então, vocês vão colocar aqui o saquinho. E aqui tem aqueles elásticos mesmo. Ó. Vocês podem colocar elástico ou uma fita. Certo? O elástico já dá, já fica presinho. Saco de pão é o melhor. Então, ó, vocês deixam presinho. Vocês deixam presinho aqui, mas ele tá um pouquinho folgado ainda, ó, em cima. Certo? Então, quando a sua plantinha começar a respirar... Esse daqui eu vou ter que trocar, o que já tá furado. Mas quando a plantinha começar a respirar, esse saquinho aqui, ele vai estufar, certo? E aí depois ele vai descer quando a planta começar a usar o gás carbônico. E aí vocês conseguem ver o ciclo do carbono, tá? Dois principais ciclos que vocês vão conseguir observar. O do carbono, através do saquinho, e o da água, certo? E aí, gente, só abrindo aqui, depois que vocês montarem, vocês vão colocar água. Quanto de água? Esqueci da garrafa. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui a água da avó. Quanto de água? O suficiente para deixar úmido, certo? Ó, então, assim que vocês colocarem, a água vai começar a descer, certo? Essa água vai descer todinha, tá lá embaixo. Essa é a pior parte. E aí, a terra aqui tá relativamente úmida, tá? Observem o terrário de vocês, porque... Passando a mão de carvão na minha cara. Eu coloquei pouca água aqui ainda, vai precisar de mais, certo? Mas, assim, observem o terrário de vocês, porque ele vai começar a chover nele, certo? Então, essa água vai começar a se acumular nas paredes do terrário, certo? Se isso não acontecer, o terrário de vocês está muito seco. Então, vocês têm que abrir. Mais ou menos, vai depender muito do tamanho do recipiente que você vai usar, Antônio Carlos. Então, esse daqui, como eu usei um grande, então eu tenho que colocar mais água ainda um pouquinho para deixar a terra úmida, certo? Tem que deixar toda essa terra úmida, essa terra de cima, tá? Se no seu terrário não começar a chover, tipo, 24 horas, não começou a chover lá dentro ainda, então seu terrário tá seco. Você tem que abrir e colocar mais um pouco. Ah, tá chovendo direto. Não tá o tempo inteiro aqui tudo embaçado. Você abre e deixa ele um pouco destampado, que aí provavelmente você pode ter molhado demais, certo? Então, é um processo mesmo de observação, tá bom? Alguma dúvida na montagem? Se tiver sido muita informação, esse vídeo está sendo gravado e aí eu vou disponibilizar para vocês mais tarde. Tá tranquilo, né? Então, é isso, né? Qualquer problema que vocês forem tendo aí, se tiver algum problema, vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Para perguntar alguma coisa. E agora eu passo vocês, então, para Thaís. Se não tiver mais nenhum comentário, mais nenhuma dúvida, dou a aula agora para Thaís.
Tranquilo, Boa tarde. né? Pronto, então tá aí, são todos seus. Antônio Carlos, comece. Você pode tirar hoje para conseguir os materiais. Eu coloquei 5 dias, no mínimo, né? Para vocês fazerem a observação. Então, tenta arrumar aí todos os materiais hoje. Você pode começar a partir de amanhã, certo? O ideal é que vocês consigam me enviar até a próxima aula, ok? Pronto. Então, gente, boa aula agora de física. Estarei aqui até o finalzinho. Final da aula eu envio a frequência, tá bom? Não chega. Boa tarde, gente. Meu notebook resolveu reiniciar agora. Então, estou tentando aqui abrir. Eu acho que vai dar certo agora. Vou tentar. Eu vou... Gente, o notebook ele tá aqui. Resolveu reiniciar exatamente na hora de começar. E agora eu não consigo entrar. Tudo bem. Deixa eu parar isso aqui. Tô tentando. Quando ele resolver aqui, vai dar certo. Boa tarde, gente. Eu sou a professora Thaís, como eu já tinha dito a vocês na anterior. Na aula anterior. E essa semana que eu tinha passado para vocês é para a gente começar a estudar o conteúdo de circuitos elétricos, né? Que é um assunto que cai com muita frequência nas avaliações, né? E principalmente no Enem. Então ele é um conteúdo que é muito interessante a gente estudar. Eu vou conseguir pelo menos apresentar o slide. E aí a gente vai começar a estudar hoje sobre circuitos elétricos. Eu mandei no material para vocês na semana passada sobre corrente elétrica, né? E nós vimos um pouquinho das características das cargas elétricas lá, eu coloquei para vocês. Deixa eu ver se vai apresentar. Vocês conseguem ver aí. E hoje a gente vai ver quais são os elementos de um circuito elétrico. Só para relembrar vocês, né, aqueles que deram uma olhadinha no material, quando a gente fala de corrente elétrica, né, quando a gente fala de circuito elétrico, qual é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? O que vocês lembram? Dos resistores, dos capacitores, dessas coisas assim que tem nos produtos eletrônicos e elétricos. Olha aí, ó. Tem gente que disse também que lembra de fio, de caixa de energia. Vocês já tinham visto isso? Isso é alguma coisa relacionada a isso com o professor? Sim, a gente tinha iniciado esse assunto. Aliás, a gente já tinha visto até bastante sobre ele com o Matheus. Só Foi, né? que falta muita coisa ainda, porque esse assunto é muito extenso. Vocês pararam aonde, tu lembra? Cauã.
Se eu não me engano, foram. Se eu não me engano, foi na corrente elétrica. A gente estava falando sobre corrente elétrica. Certo. Tá bom. E daí, gente, então vamos continuar, né? Então, o circuito elétrico realmente está relacionado com tudo isso que vocês falaram. Está relacionado com fiação, está relacionado com resistor, está relacionado com capacitor, né? E essa corrente elétrica são o quê? São as cargas elétricas que conseguem, de certa forma, se movimentar. Então, quando eu tenho uma carga elétrica, seja ela positiva, seja ela negativa, e ela começa a se movimentar, esse movimento, né, muito bem organizado, gera uma corrente. E uma corrente, para ela existir, né, não é que um elétron vai ser transmitido por outro e ele vai percorrendo um caminho igual uma formiguinha. Não, é que os materiais, né, vão liberando esses elétrons e esses elétrons, de forma muito bem organizada, eles vão transmitir energia uns aos outros, né, devido a algo que eu acredito que vocês viram, que foi a voltagem ou diferença de potencial, certo? E esses elétrons, eles vão ser transmitidos, eles vão caminhar por dentro de um circuito. O caminho que eles vão percorrer é o que a gente vai começar a estudar, esse circuito elétrico, que está relacionado com a fiação da nossa casa, está relacionado com o meu celular que está carregando, está relacionado com o aparelho do notebook, com tudo isso, né? Um circuito elétrico, coloquei aí para vocês, ó, são vários equipamentos que eles estão ligados por meio de fios, né? Esses fios, eles são feitos de materiais condutores, geralmente são fios de cobre, que são fios que conduzem melhor esses elétrons pelo caminho que eles têm que fazer e a corrente possa passar, e ele vai ser formado por alguns elementos como esse que vocês falaram. Todo circuito, ele tem que ter pelo menos o quê? Um gerador, que é aquele que vai produzir a energia. Geralmente esse gerador, ele vem da onde? Ele vem da Coelce, ou então é uma pilha, ou então é uma bateria, alguma coisa assim. O gerador é aquele que vai permitir isso. Ele tem que ter pelo menos um receptor, que é um equipamento que vai consumir, claro, senão o seu circuito não tem finalidade. Para que eu quero um circuito elétrico se eu não utilizo nada relacionado à energia? Tem sentido. Então, ele tem que ter pelo menos um receptor. E outra coisa que todo circuito elétrico tem são esses condutores, que são os fios, né? Os fios vão fazer a ligação entre um gerador e um receptor, no caso. Deu para entender? Nilda, tem certeza? Foi um deu tão triste assim? É porque eu tô desanimado, tio. Eu tô cansado, tio. Depois que tu Mas de conta que tu tem que fazer, né? Tu ficou desanimado, foi? A Marjorie tá aqui, viu? é porque é 5 dias, tia, cuidando de um terraço, tia. Sei lá como é o nome do bicho que tem que fazer da Marjorie. Eu já tô cansado só de imaginar. É terrário, homem. Não é terraço. É, mas terraço, é. E é um apartamento, é. Se tu fosse construir um terraço, tu tinha que ser um pedreiro. Papo reto, tia. Bora. Pois aqui, ó, a gente está vendo sobre os circuitos. Olha. Deixa eu voltar. Agora eu consegui entrar aqui pelo notebook. E aí, gente, esse circuito, ele vai ser formado por gerador, receptor e condutor, que vão ser ligados aí entre fios. Um exemplinho de um circuito, ó, você vê uma pessoa aqui, ó, com o dedinho na tomada, né? Ela vai ligar ou desligar o meu circuito. E tem o quê? Eu tenho uma lâmpada, que é o que vai consumir essa minha energia, e tenho uma bateria, né? Por exemplo, aí é uma bateria de um celular, de carro, qualquer coisa, certo? Esse circuito é o mais simples que eu posso ter. Todo circuito, por mais simples que seja, ele tem que ter quem produz a energia
quem vai consumir e os fios, né? Que vão estar ligando um ao outro. Agora vamos falar de quais são os elementos que podem aparecer em um circuito. Primeiro elemento, que é o elemento básico que tem que ter, é o gerador. Gerador, como o próprio nome já diz, quando eu falo para você, quando você ouve falar a palavra gerador, você lembra de quê? É alguma coisa que está gerando, né, na energia. De alguma coisa que vai gerar, seja o que for, né? Ah, fulano de tal vai ser o gerador do link. Vai ser aquela pessoa que vai gerar o link. E aí, quando a gente fala de gerador relacionado à energia, então é quem vai gerar a energia, quem vai produzir a energia. E esse equipamento é chamado de gerador. Ele que fornece energia. Tudo que o meu circuito precisar, eu consigo ligar o ventilador sem estar na tomada? Ele funciona? Funciona não. Funciona não, porque ele precisa de um gerador. Eu consigo utilizar o controle da televisão sem pilha? Também não. Também não. O meu celular vai funcionar sem bateria? Não vai. Por quê? Porque todo circuito, por maior ou menor que ele seja, ele precisa de um gerador, que é aquele que vai transformar qualquer tipo de energia que eu tiver em energia elétrica. A principal função dele é essa, fornecer energia para que as cargas possam estar lá se movimentando bonitinho e formando uma corrente. Exemplos de geradores, ó. Eu tenho aqui as baterias de carro, de celular, as pilhas. Eu tenho também outro exemplo, ó, um motor, é um exemplo, né? Aqueles geradores de energia eólica, ó, que eles movimentam aqui essas pás. Inclusive, amanhã no aulão eu vou falar sobre energia com vocês. Eu tenho essas pás, ó, que são movimentadas e transformam em energia elétrica, né? Então, posso ter vários tipos de geradores, eles que vão fazer essa conversão. Segundo elemento que eu tenho, gente, é receptor. Se alguém está produzindo, se alguém está transformando, alguém vai ter que consumir, né? Para quê? Para quê que eu quero energia guardada? Se eu não vou utilizar. Então, preciso ter um aparelho que vai utilizar. Nos exemplos que eu dei, do celular, do controle de televisão, do ventilador, quem vai ser o receptor nesse caso? Quem vai ser o receptor nesses casos? Vamos ver se vocês estão entendendo mesmo. Ver se vocês conseguem lembrar aí de um exemplo de receptor que tem na casa de vocês. Não, na minha casa não tem ninguém recebendo nada, não. É? Tem, não? A conta da energia... Tem, não? A conta da energia elétrica de vocês vem zerada, é? Não, a daqui vem quase 100 contos. Por quê? É porque tem muita coisa, né, tia, para receber energia. E como é que não tem nenhum receptor na tua casa? Se tem esse tanto de coisa... Tia, na minha tem um bocado de receptor. Ah, então aí o exemplo que o pessoal tá dando, ó, televisão, exatamente. Ventilador, exatamente. Tudo que for consumir energia na sua casa é receptor. Fogão, eita, o pessoal tem fogão aí, ó, só na energia que funciona. Geladeira. Exatamente. Tudo que consumir energia é receptor. Tá? O símbolo, gente, do gerador, ó, é esse aqui, ó. 2 tracinhos. Vocês já devem ter visto alguma questão do Enem, alguma coisa assim com esses 2 tracinhos. Significa que ali tem um gerador de energia, que pode ser uma bateria ou uma pilha. Receptor é trocado. E aí, exemplos, ó. Ventilador, liquidificador, motor de máquina, qualquer coisa. Tudo que utilizar energia é um receptor. Agora, outra coisa que vocês falaram, resistor. Vocês já estudaram isso aqui com o professor Matheus?
Eu me lembro de ter ouvido ele falando isso aí, só não me lembro do conteúdo em si, sabe? Só me Mas lembro do ele já que falou. era, né? Mas ele já Não falou do alguma coisa, né? que, mas ele falou alguma coisa sobre isso aí. Tá certo. Peraí, deixa eu... Pronto. O resistor, sabe quando você bota o seu celular para carregar e aí você pega no celular, o que acontece enquanto ele está carregando? Ele fica quente. Quente que nem presta, pegando fogo, né? Isso mesmo. Ou É. então quando você está mexendo muito no celular e aí você percebe que o celular esquentou que só, Aham. né? Ou então quando você liga um ferro de passar na tomada, você consegue pegar naquela parte do ferro? Consegue não. Consegue nada. Por quê? É porque fica quente, né, tia? Fica muito quente. Então, nesses equipamentos, esses aí, ó, que vão receber o nome de resistor, eles pegam a energia e transformam em calor. Então, é por isso que eles aquecem, sabe? Quando o seu celular está esquentando muito, porque você utiliza demais, a bateria dele se acaba no instante. Aí você, vixe, está na hora de trocar a bateria do celular, ele não está mais prestando, não. Por quê? Porque quando ele vai fazer a conversão da energia, ao invés dele converter em energia, a energia química em energia elétrica e você poder utilizar o seu celular por muito tempo, ele começa a esquentar. Então, parte da energia se perde em forma de calor. Esses equipamentos que tem, né, que funcionam assim, transformando energia elétrica em calor, eles são chamados de resistores, porque eles resistem à passagem da corrente. E essa resistência é tanta que eles esquentam. Esse efeito é chamado de efeito Joule. Então, quando você vê o seu celular esquentando lá, o seu carregador na tomada pegando fogo, você vai saber o que é isso daí, hein? Efeito Joule, transformando energia em calor. Então, esse é mais um equipamento que tem. Agora, tu já sabe qual é a função do resistor? Ainda deu pra entender, tia. Deu para entender. Quando ele aparecer no circuito, é assim, ó, igual um choquezinho. O desenho dele. Exemplo, ferro de engomar. Chuveiro elétrico que a gente tem aqui no Ceará, com certeza, né, não, gente? Ave Maria, só pode ter mesmo. Todo mundo tem na sua casa um chuveiro elétrico que toma banho 2 horas da tarde, né? Ave Maria, na minha não tem não, tia. Que a água é gelada de manhã e quente à tarde. É sim. Nem eu, meu filho, nem eu. Chuveiro elétrico aqui só se for a tomada no meio-dia. A tomada não, a torneira. Tá mesmo em elétrica. Aí, gente, ó, ferro de passar, chuveiro elétrico, secador, sanduicheira, né? Chapinha, tudo isso funciona assim. Pega energia elétrica e transforma em calor. Isso serve também em alguns materiais quando eu quero regular. Eu não quero que passe tanta corrente elétrica assim, não, porque esse computador aqui não suporta. Por exemplo, a minha tomada fornece 220 e o meu computador ele só suporta 110. Aí o que tem geralmente nos equipamentos? Então eu vou colocar um resistor, porque aí ele aquece e aí depois ele pega aquilo que sobrar e passa para o computador. Aí dá certo. Então, às vezes, eles vão nos equipamentos para isso também, regular essa passagem de energia. E acho que esse é o penúltimo. Pronto. E o penúltimo equipamento que eu tenho são aqueles que me permitem ligar e desligar uma coisa. Como é que eu chamo isso? Que aparece no meu circuito e eu posso ligar e desligar. O que você usa para ligar e desligar a luz? Interruptor. Tomada. Exatamente. Interruptor. Esses são os dispositivos que eles vão aparecer no seu circuito. A corrente, ela tem que passar, né? Mas se a tomada estiver desligada, ela não consegue passar, porque a corrente também não pula esse caminho aqui, ó.
Então, é como se você tivesse, quando você desliga a tomada, você rompesse um pedaço do fio. Aí a sua corrente ela não consegue passar direto. Quando você liga a tomada, ela junta os pedaços do fio de novo. Aí a corrente consegue passar. Desligou, separa os pedaços de fio. Ligou, junta os pedaços do fio. Então, você pode fazer isso para qualquer coisa. Você pode colocar um interruptor, se você quiser, até no carregador do seu celular. Você deixa lá toda hora ligado na tomada, coloca o interruptor. Botou o celular, liga a tomada. Tirou o celular, desliga a tomada. Você pode colocar onde você quiser, certo? Ele vai servir só para isso. Só para ligar e desligar o seu circuito. Então, aí, exemplos, ó. Vocês veem, né? E o último é esse. Pessoal, acho que esse é o último. Pessoal, quem na sua casa já colocou uma coisa na tomada e aí, do nada, apagou a casa todinha? Já aconteceu isso com vocês? Uma vez eu liguei uma prancha. Aí eu coloquei a prancha na tomada. Na hora que eu coloquei, eu não sei se tinha algum fio partido, alguma coisa assim, mas a bicha deu um papoco que chega a tomada ficou preta. Aí, gente, na mesma hora, desligou a casa todinha. Ixi, tu desligou a rua, cara. Isso daí foi poderoso, viu? Desligou a casa todinha. Eu fiquei morrendo de medo, né? De tirar a bicha da tomada, a tomada preta, quase pegando fogo, que sai uma faíscazinha da carga elétrica, né? E eu fiquei sem saber o que fazer. Aí depois eu fui descobrir, né? Olha como a física tem uma resposta, ó. Que esses equipamentos, eles servem para isso. São os... Que história é essa, hein? Expedito suicida, é? São os dispositivos de segurança. É o disjuntor da casa. Você já deve ter ouvido falar esse nome. É o disjuntor daquela caixa que fica lá fora. Cadê um menino que desligou a rua todinha? Eu quero escutar a história dele. Conta aí o seu relato para nós, Pedro Henrique. Se for verdade, né? Se for mentira... Nada a relatar. Pois é, gente. Pois o disjuntor, ele serve para isso. Quando passa uma corrente que é muito alta, porque, por exemplo, eu coloquei o equipamento, aí os fios dele deram curto, então passa uma corrente enorme, né? E aí, quando passa uma corrente muito alta, o disjuntor percebe que está passando uma corrente mais alta do que os outros equipamentos da casa vão suportar. Então, para não queimar a sua geladeira, para não queimar o seu ventilador, para não queimar os fios, o que ele faz? Ele mesmo desliga automaticamente. E aí, Thaís, não dá para ajeitar mais? Não, dá. É só a pessoa ir lá fora e ligar de novo a chave. Eu tô achando que essa história aí do Pedro Henrique é mentira também, viu? Que ele tá dizendo aí que desligou a rua todinha, mas não pode contar que história foi essa. Ou é mentira ou ele fez um gato. Tá aí, ó. Esses equipamentozinhos, eles ficam na chave geral da sua casa. E por fim, o que pode aparecer também para eu medir, né? Se eu quero medir corrente elétrica, eu coloco um aparelhozinho como esse, só a letrinha, que o nome é amperímetro. Geralmente quem tem isso aí são os eletricistas, né? Quando eles querem medir a corrente elétrica. O amperímetro, ele é ligado assim, sempre do lado, para permitir que haja só a passagem da corrente normal. E eu tenho que mede a voltagem, né? Que mede a diferença de potencial entre dois pontos, que é chamado de voltímetro. O aparelho é esse, ó. Quem já viu, né? Algum eletricista, geralmente eles fazem esse teste para ver se está passando corrente, se está passando voltagem, quanto é que está e tudo mais. Certo? A dúvida, gente? Não, nenhum até agora. Até agora. É um caso federal. Agora eu vou fazer um joguinho com vocês, ver se vocês estão antenados aí nos elementos do circuito.
Só o notebook resolver permitir, né? Bem rapidinho. Qualquer coisa eu vou entrar pelo celular. Deu certo. Olha, arraste e solte. Vou começar aqui, todo mundo vendo, né? Arraste e solte os pinos no lugar correto da imagem. Deixa eu iniciar. É mais fácil no celular. Então, não sei se eu consigo. Transmitir aqui. Thaís, desliga a tua câmera, pode ser que melhore aí a velocidade. Vou desligar. Ver se melhora. Pronto. Ó. E aí, gente? Vamos ver se vocês lembram aí o nome dos equipamentos. Isso aqui é o quê, gente? Como é o nome disso aqui? Desses que tem aí. Receptor. Receptor. Ele está recebendo esse bichinho aqui, esse elemento aqui? Será, hein? Vou colocar. Vamos ver se é verdade. Ele só vai me dizer a resposta no final. Lembra, o receptor é aquele que recebe energia. Certo? Esse aqui, ó, que está aberto, ele é o quê? Receptor mesmo? Não, tinha interruptor. Ele é um interruptor, exatamente, ó. Ele é um interruptor. Pronto. Agora, esse aqui é o quê? Essa lâmpada é um exemplo de quê? Receptor. De receptor. Agora sim. Aí, gente, ó. Lâmpada desligada, qual é? Muito fácil, né? Essa lâmpadazinha aqui desligada. Lâmpada ligada, ó. Essa daqui. Certo? Fios condutores, o que são os fios condutores? Esses fios vermelhos que tem ao redor. Exatamente, são esses fios vermelhos. Fonte geradora, quem são? As pilhas. As Os negocinhos pilhas. azuis. As duas pilhas. Exatamente, as pilhas são geradores. Aí, o que está faltando para a gente só o circuito aberto e o fechado. Qual é o aberto? O da direita. Da lâmpada ligada. Esse, né? Que a lâmpada está desligada, é o circuito aberto, ou não dá para passar corrente. E o fechado? Não dá Lâmpada ligada. Exatamente, porque por aqui a corrente toda passa. Vamos ver agora. Todos corretos. Exatamente. Esses são os nossos elementos do circuito. Gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá? Muito obrigada pela participação de vocês. Espero encontrar vocês, aqueles que puderem, né? No aulão amanhã, a gente vai estar falando um pouquinho sobre energia. E aí, se conhecendo presencialmente. Beijo para vocês, viu? Tchau, tchau.